welcome back! Hoje, pessoal, vamos continuar, tá? Com a nossa Unit 14, It's the Coldest City, ok? A aula passada, pessoal, eu passei para vocês página 92, 93 e a 145, exercício 1. A aula de hoje a gente vai continuar com o nosso livro, mas antes eu vou corrigir essas páginas que eu mencionei, tá? Então, na página 92, guys, a gente tinha assim, ó. Number 1, word power, places around the world. Parte A, B e C. Parte B e C, guys, a gente vai discutir durante a nossa próxima live e eu vou fazer também a correção individual. A parte A, eu vou fazer a correção aqui no quadro, já tá até aqui, ó. Que a gente tem assim, ó. Match the words from the list to the letters in the picture. Então, relaciona as palavras que estão na lista às letras na imagem, ok? Então, a gente tem assim, ó. Number 1, beach. Beach, guys, vai ser letter A, letra A. Number 2, desert. Desert, letter B. Number 3, forest, letra C. 4, hill, vai ser letra D. 5, island, que é letra E. 6, lake, que vai ser letra F. 7, mountain, que vai ser letra G. 8, ocean, ocean é letra H. 9, que é o 9, river, river vai ser I. 10, valley, valley vai ser J. Volcano, que é o 11, vai ser K. E 12, waterfall vai ser L. Ok, guys? Então aqui está a correção do 1, parte A. Continuando, pessoal, na página 93, a gente tem o seguinte, ó. Tem number 2, que é uma conversation. Conversation, I love quizzes. Number 2, conversation. Eu já falei pra vocês, a gente vai praticar essa conversation durante a live. E tinha também a parte B. Listen to the rest of the conversation. How many questions did Steve get right? Quantas perguntas o Steve acertou? De acordo com o áudio a mais que eu enviei para vocês, ele acertou 2 questions. Ele acertou 2 perguntas só, tá bom? Então, esse é o resultado do number 2. Number 3, que era uma das questões mais importantes, que é a primeira questão de grammar da unidade. Grammar focus comparisons with adjectives. Isso aí, pessoal, a gente está familiarizado, porque a gente já viu comparativos antes, ok? Então, ele tem ali, which country is larger, Australia or Mexico? Australia is larger than Mexico, ok? Um exemplo do que a gente vai ver nesse Grammar Focus, ou já viu também. Exercício que eu passei para vocês, guys, do Grammar Focus foi parte A e B. B também é correção individual, mas a parte A eu vou anotar a correção aqui no quadro, tá, guys? Então, ele queria o seguinte, ó. Complete questions 1 to 4 with comparatives and questions 5 to 8 with superlatives. Então, 1 a 4 com comparativo, 5 a 8 com superlativo. Comparativo vai ser larger than. Superlativo, the largest, the most, se o comparativo também seria more crowded, superlativo seria the most crowded, ok? Então, é isso que vocês vão ter que identificar. 1 a 4 vai ser comparativo, tem ali entre parênteses o adjetivo em questão, 5 a 8 superlativo. Então, vamos lá, guys, ó. Isso aí é o number 3. Number 3, a gente tem 1 a 8. Vou anotar logo os números aqui e a gente vai colocando o adjetivo. Number 1, guys, a gente tem assim, ó. Which country is Monaco or Vatican City, ok? Isso é comparative com small. Então, nesse espaço vai ser smaller, ok? Which country is smaller? Number 2, também comparative. Which waterfall is Niagara Falls or Victoria Falls? E o adjetivo vai ser high. Usando comparative, guys, fica higher. Só ajeitar aqui, fica
higher. Number 3, também comparative. Which city is Hong Kong or Cairo? Então a gente tem crowded, já que é comparative, more crowded, porque é uma palavra longa. More crowded. O 4, a gente tem assim, ó. Which lake is Lake Michigan or Lake Baikal? Então ele tem large. 4 também é comparative, então vai ser larger. Number 5, guys, já passa para superlative. Which is Mount Aconcagua, Mount Everest or Mount Fiji, ok? Então a gente tem high. Nesse caso, pessoal, já que é superlative, the highest. Number 6. What is river in the Americas, the Mississippi, the Colorado, or the Amazon? Então a adjective vai ser long. What is the longest? Superlative. Number 7. Which city is London, Tokyo, or Moscow expensive? Vai ser superlative, porque é uma palavra comprida. The most expensive. Most expensive. And number 8, what is ocean in the world? The Pacific, the Atlantic, or the Arctic? Então ele tem deep. Já que é superlative, fica the deepest. Ok, guys? Então essa aqui é a correção da página 92 e 93. Podem pausar o vídeo para copiar, tá bom? Antes de eu explicar para vocês a aula de hoje, tem mais uma atividadezinha. A gente tem, ó, página 145, tá bom, guys? 145, a gente tem ali a nosso exercício 1, tá? Que é comparisons with adjectives, comparação com adjetivo. Então, é basicamente seguindo esse mesmo tema do que a gente acabou de ver, tá? É o seguinte, ó. Number 1 já foi feito. Number 2 é o seguinte. Write questions with the words, then look at the underlined words and write the answers. Então, escreva perguntas com as palavras. Depois, olhe para a palavra que está sublinhada e escreva a resposta. Então, eu dei tempo para vocês copiarem isso aqui. Eu vou apagar para ter mais espaço para fazer a correção dessa atividade. Vamos lá, só apagar esse quadro aqui e a gente faz a correção desse exercício da 145. Vamos lá. 145, number 2. Primeiro a gente faz a pergunta, olha só. Which island, large, Greenland, New Guinea or Honshu, ok? Fazendo a pergunta fica, which island is the largest? 2 pontos, aí vem Greenland, New Guinea or Honshu, ok? Which island is the largest? Ok, você coloca as 3 opções. Eu vou botar 3 pontos aqui porque acho que não tem necessidade de copiar as 3 opções. Aí a resposta fica, porque Greenland está sublinhada, Greenland is the largest.
guys, olha só. Which island, small, New Guinea or Honshu? Para a pergunta fica: which island is smaller, vírgula, New Guinea or Honshu? Três pontos aqui, porque é só citar as duas possibilidades. O que está sublinhado vai ser Honshu, então Honshu is smaller, ok? Number 4, guys, which US city, large, Los Angeles, Chicago or New York? Então, a pergunta vai ser: which US city is the largest? 2 pontos, aí as 3 possibilidades. Which US city is the largest? A resposta, eles sublinharam New York, então New York is the largest. Por fim, guys, number 5. Which ocean, deep, the Atlantic or the Pacific? Which ocean is deeper? Okay? É só colocar as duas opções aqui, em vez de 3 pontos. A resposta é sublinhada the Pacific, então the Pacific is deeper than the Atlantic. Prontinho, guys, essa é a correção da 145 exercício 1, tá bom? 2, 3, 4 e 5. Exercício 2 eu não passei ainda não, vou passar só na próxima aula, se não me engano, ok? Podem pausar o vídeo para copiar. Agora vamos lá, guys, vamos para nossa aula de hoje. A aula de hoje a gente começa na página 94, vamos fazer 94, 95 e a 96. Então, vamos lá. Na 94 começa assim. Number 4, pronunciation. Questions of choice. Perguntas de escolha, ok? Listen and practice. Notice how the intonation in questions of choice drops, then rises, then drops again. Então, você percebe que a entonação cai, sobe, depois cai de novo. Which city is more crowded? Hong Kong or Cairo? Which city is the most expensive? London, Tokyo or Moscow? Ok? Então, eu vou mostrar para você que a entonação cai, sobe e cai de novo. Ok? Parte B, pair word, é para vocês praticarem. Take turns asking these questions. Pay attention to your intonation. Do you know the answers? Então, cada um vocês vão em casa praticar essas perguntas e prestar atenção na entonação de vocês, tá? Aí tem 4 perguntas para vocês. Which desert is bigger? Which city is higher? Which ocean is the smallest? Which mountains are the highest? Ok? Então, vocês vão praticar essas frases para perceber, para notar direitinho como é que a entonação tá. E vocês vão responder caso vocês saibam a resposta, ó. Which desert is bigger, the Gobi or the Atacama? Ok? Então, qual deserto é maior? Se você sabe a resposta, você vai anotar ali, tá? O mesmo para a segunda pergunta, a terceira e a quarta.
Number 4, então, é só praticar intonation e responder as perguntas da B, caso vocês saibam as respostas. Number 5, a gente tem o seguinte, ó. Travelers tips. Imagine these people are planning to visit your country. What would they enjoy doing? Agree on a recommendation for each person. Então, imagine que essas pessoas estão planejando visitar o seu país. O que você acha que elas gostariam de fazer? Então, dê uma recomendação para cada um. Ó, a gente tem a Jenna. I like all kinds of outdoor activities, especially hiking and bike riding. I can't stand crowded and polluted cities. Então, ela fala que ela gosta muito de atividades ao ar livre. Tipo, fazer caminhada, andar de bicicleta. E ela não gosta de cidade muito cheia e poluída. Se vamos pensar aí no Brasil, que lugar vocês recomendam para ela ir? Baseado nas preferências dela. Vocês vão anotar aí embaixo do texto da Jenna. Aí tem o Neil. I enjoy visiting museums, trying local food, and shopping at small stores. I don't like boring tourist places. Então ele fala que ele gosta de visitar museu, experimentar comida local, fazer compras em lojas pequenas. Ele não gosta de lugares chatos assim de turismo. Então vamos pensar ainda no Brasil. Que local vocês indicariam para o Neil ir, ok? Seja uma cidade, uma região, algum ponto turístico que vocês acham que ele gostaria, mesma coisa que vocês estavam fazendo com a Jenna. E por fim, a Sammy. I love nightlife. My favorite activity is going dancing and meeting new people. I really don't like small towns. Então ela fala, ela ama a vida assim na noite. A atividade favorita dela é dançar e conhecer pessoas novas. Então ela gosta de ir pra festa, essas coisas. Ela não gosta de cidade pequena. Então, a mesma coisa que vocês fizeram com a Jenny e o Neil, vão indicar pra Sammy um local no Brasil que vocês acham que cumpre com o que ela tá querendo na visita dela, tá bom? Então, esse é o number 5. É só escrever a indicação debaixo do texto de cada um. Vamos discutir isso de forma mais profunda na próxima live. Number 6, guys, a gente tem assim, ó. Listening. Quiz show. Então, listening, um show de quiz. Listen to 3 people on a TV quiz show. Chat the correct answers. Então, escute 3 pessoas num show de TV onde eles estão fazendo uma brincadeira de perguntas e respostas. Então, a gente tem que responder as coisas. Marque a resposta correta, tá bom? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão escutar o áudio e vão marcar para cada número a resposta correta, tá bom? Então, na 94, number 4, praticar as frases na parte B e responder caso você saiba a resposta. Number 5, ler os textinhos e fazer a indicação do local para cada pessoa. Number 6, escutar o áudio e marcar a resposta correta. Página 95, a gente tem o seguinte, ó. Number 8, snapshot. 8 surprising facts. 8 fatos surpreendentes. 1. The hottest place in the world is Death Valley, California. The temperature there has reached 134 Fahrenheit, 56.7 Celsius. 2. Antarctica is the largest desert on Earth. It is 5.4 million square miles, 14 million square kilometers. It's also the coldest, windiest continent. NCIS is the world's most watched TV show. Over 55 million people across the world have watched it. 4. The largest cat in the world is the Siberian tiger. At 700 pounds, 20 kilos, it is bigger than a lion. 5. France is the most popular country to visit. It gets over 80 million visitors a year. 6. The highest price for a car at an auction was just over 38 million for a 1962 Ferrari. The auction happened in 2014. 7. The best-selling music album of all time is Michael Jackson's Thriller. The 1982 album has sold around 65 million copies. 8. The planet in our solar system with the most moons, 67 total, is Jupiter. The largest one, Ganymede, eu não sei se estou pronunciando isso
exatamente. Is the ninth largest object in the solar system. Então tem 8 fatos surpreendentes. Aí tem as questões para vocês responderem, ó. Which facts do you find surprising? Why? Então, quais fatos vocês acham surpreendentes? Por quê? Eu aconselho vocês responderem isso no caderno, pessoal, porque eu acho que não vai ter espaço suficiente aí no livro. Então, primeiro respondam quais fatos vocês acham surpreendentes e por quê. Depois a gente tem o seguinte, ó. What are some facts about your country? What's the tallest building, the busiest airport, the most popular city to visit? Então, quais são alguns fatos sobre o seu país? Qual é o prédio mais alto? O aeroporto mais ocupado? E a cidade mais popular para visitar, tá bom? Então, number 8, vocês vão responder essas questões ali embaixo do 8 Surprising Facts, ok? Também quero que vocês pratiquem a leitura do texto, ok, guys? Então, number 8 é só isso. Aí a gente tem assim, ó, number 9, conversation, that's freezing. Mais uma conversation pra gente praticar a nossa pronúncia. Entre o Alberto e a Lily. Hi Lily, you're from Canada, right? I'm going to Toronto in January. Então o Alberto pergunta, oi Lily, você é do Canadá, não é? Eu tô indo pra Toronto em janeiro. Actually, I'm from the US, but I went to school in Toronto. Winter there can be pretty cold. Na verdade, eu sou dos Estados Unidos, mas eu fui pra escola em Toronto. O inverno lá pode ser bem frio. How cold is it on average? Então, quão frio é, assim, em média? I think the average in January is around 20 or maybe 25 degrees. Eu acho que a média em janeiro é ao redor dos 20 ou 25 graus. 25 degrees? But that's warm. 25 graus? Mas isso é quente. 25 degrees Fahrenheit. That's about minus 3 or 4 Celsius. 25 graus em Fahrenheit. Isso é mais ou menos menos 3 ou 4 Celsius, ok? Minus 3 or 4, that's freezing. Menos 3 ou 4, isso é congelando. Oh, come on, that's not so cold. At least not where I'm from. Vamos lá, isso não é tão frio, pelo menos não de onde eu sou. Well, aí ele pergunta, really? Where are you from? É mesmo? De onde você é? Well, I live in Fairbanks, Alaska, around 3,000 miles from Toronto. That's, let me check on my phone. Yeah, that's about 4,800 kilometers. Então ela fala, eu moro em Fairbanks, no Alasca, mais ou menos 3 mil milhas de Toronto. Deixa eu checar meu telefone, isso é mais ou menos 4.800 quilômetros. Wow, so is it colder than Toronto? Nossa, então é mais frio que Toronto? It's much colder than Toronto. It's the coldest city in the United States. É muito mais frio que Toronto. É a cidade mais fria dos Estados Unidos, tá, pessoal? Então aí a gente tem nossa conversation para vocês praticarem. Eu vou ler novamente a conversation para vocês entenderem como é que se pronuncia cada palavra. Hi Lily, you're from Canada, right? I'm going to Toronto in January. Actually, I'm from the US, but I went to school in Toronto. Winter can be pretty cold. How cold is it on average? I think the average in January is around 20 or maybe 25 degrees. 25 degrees? But that's warm. 25 degrees Fahrenheit. That's about minus 3 or 4 Celsius. Minus 3 or 4? That's freezing. Oh, come on, that's not so cold. At least not where I'm from. Really? Where are you from? Well, I live in Fairbanks, Alaska, around 3,000 miles from Toronto. Let me check on my phone. Yeah, that's about 4,800 kilometers. Wow, so is it colder than Toronto? It's much colder than Toronto. It's the coldest city in the United States. Ok, guys? Então aí a gente tem a conversation entre o Alberto e a Lily para vocês praticarem. Então até agora, página 94, pronunciation number 4, number 5, speaking, 6, 8 e 9. Então, pessoal, essas são atividades da aula de hoje. Como eu falei, 94, 95, 4, 5, 6.
8 e 9. Number 7, Interchange 14, a gente não vai fazer isso, ok? Não é muita coisa, eu sei que parece muita coisa, mas é grande parte. Pequenas frases tem que escrever, muita coisa a praticar. Mas não podem esquecer, guys, que no snapshot vocês têm que fazer a resposta completa, não pode só escrever qualquer coisa, tá? E eu quero que vocês pratiquem bastante a conversation da 9 e também os textos do speaking, tá? Eu acho que é uma aula bem mais calma pra vocês, ok? Então, pessoal, por hoje vai ser só, tá? Página 94, 95. Próxima aula a gente vai finalizar o nosso livro, tá? A próxima aula tem bastante coisa pra fazer. Porque a gente vai fazer 96, 97, 98, 99 e mais uma atividade da 145. Sei que parece muita coisa, mas a 98 e 99 o progress check é bem rápido, ok? Então, guys, a aula de hoje foi só a 94 e 95, ok? Thank you so much for watching. See you next time.